Que a paz de Deus alcance sua vida neste momento. Seja bem-vindo à oração da vitória diária. Antes de iniciar este tempo com Deus, respire fundo e declare pela fé: hoje será um dia abençoado. Entrego minhas preocupações ao Senhor e confio que Ele já está cuidando de tudo. Deus preparou este momento para fortalecer o seu coração. Vamos orar. Senhor, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com um coração humilde e necessitado da Tua proteção. Eu reconheço que Tu és o Deus que reina sobre todas as coisas, que Tu estás vestido de majestade e cingido de fortaleza, e que o Teu trono está estabelecido desde a eternidade. Não existe poder no céu, na terra ou debaixo da terra que possa se comparar ao Teu poder. Não existe autoridade que possa questionar a Tua autoridade. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e diante de Ti toda língua confessa e todo joelho se dobra. Eu venho a Ti, ó Deus, trazendo a minha família diante do Teu trono de graça. Eu trago cada membro da minha casa, cada pessoa que eu amo, cada vida que está conectada à minha por laços de sangue ou de amor. Eu coloco todos eles debaixo da Tua proteção poderosa, debaixo do Teu manto de misericórdia, debaixo da sombra das Tuas asas. Eu declaro que a minha casa é uma casa protegida pelo Senhor, que a minha família é uma família guardada pelo Todo-Poderoso, que cada pessoa que habita sob o meu teto está coberta pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, Tu conheces as ondas que têm se levantado contra nós. Tu conheces os rios de preocupação que têm tentado invadir a nossa paz. Tu conheces o ruído das circunstâncias que têm tentado abafar a Tua voz em nossos corações. Mas eu declaro hoje, com base na Tua palavra, que Tu és mais poderoso do que todas essas ondas. Tu és mais forte do que todas essas tempestades. Tu és maior do que todos esses problemas. E porque Tu reinas, nós não seremos abalados. Porque Tu estás no controle, nós não seremos destruídos. Eu peço, Senhor, que Tu levantes uma muralha de proteção ao redor da minha família, que Tu coloques anjos guerreiros guardando a entrada da minha casa, protegendo as portas e as janelas, vigiando cada cômodo, cada corredor, cada espaço onde os meus amados habitam. Que nenhum mal possa se aproximar da nossa habitação, que nenhuma praga chegue perto da nossa tenda, que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Eu declaro que somos protegidos pelo Deus que reina, pelo Deus que está vestido de majestade, pelo Deus cujo trono jamais será abalado. Pai, eu Te agradeço porque os Teus testemunhos são fiéis. Tudo o que Tu prometeste na Tua palavra é verdade, e eu me apego a essas promessas com toda a força do meu ser. Tu prometeste que estarias conosco todos os dias, e eu creio. Tu prometeste que nenhum mal nos sobreviria, e eu creio. Tu prometeste que os Teus olhos estariam sobre os justos e os Teus ouvidos atentos ao nosso clamor, e eu creio. A minha fé não está fundamentada em circunstâncias, mas na Tua palavra que permanece para sempre. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos cada medo que tem tentado dominar o meu coração. Eu entrego cada ansiedade que tem roubado o meu sono. Eu entrego cada preocupação que tem pesado sobre os meus ombros. Tu disseste para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentarmos os nossos pedidos a Ti. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou apresentando diante de Ti cada necessidade da minha família, cada desafio que enfrentamos, cada batalha que travamos. Protege, ó Deus, os meus filhos. Guarda-os no caminho por onde eles andam. Livra-os de todo perigo, de toda cilada, de toda armadilha do inimigo. Que eles estejam cobertos pela Tua graça em cada momento do dia, seja na escola, seja no trabalho, seja nas ruas, seja em qualquer lugar onde eles estiverem. Que os Teus anjos os acompanhem, que a Tua presença os envolva, que o Teu Espírito os guie em toda a verdade e os afaste de todo o mal. Protege também o meu casamento, Senhor. Guarda a união que Tu estabeleceste, fortalece os laços de amor e respeito, remove qualquer semente de discórdia que o inimigo tenha tentado plantar. Que o meu lar seja um lugar de paz, de harmonia, de comunhão, de adoração. Que as paredes da minha casa ecoem louvores ao Teu nome.
Que o ambiente da minha família seja saturado da tua presença, que cada refeição compartilhada seja um momento de gratidão e cada conversa seja temperada com graça. Eu declaro que o Senhor reina sobre a minha família. Eu declaro que o Senhor está vestido de majestade sobre a minha casa. Eu declaro que o trono do Senhor está firme sobre cada área da nossa vida. E porque o Senhor reina, nós temos paz. Porque o Senhor reina, nós temos segurança. Porque o Senhor reina, nós temos esperança. Porque o Senhor reina, nós temos vitória. Nenhuma onda é grande demais para o nosso Deus. Nenhum rio é poderoso demais para o nosso Rei. Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é todo-poderoso, e Ele está do nosso lado. Senhor, eu te agradeço porque Tu ouves esta oração. Eu te agradeço porque Tu já estás agindo em favor da minha família. Eu te agradeço porque a Tua proteção já está sobre nós, mesmo antes de eu terminar de falar. Tu és o Deus que age antes mesmo de clamarmos, que responde antes mesmo de pedirmos, que nos guarda antes mesmo de percebermos o perigo. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, agora e para sempre. Senhor, eu continuo diante de Ti com o coração aberto e a alma sedenta pela Tua presença. Eu sei que Tu não te cansas de ouvir os Teus filhos, que Tu não te afastas quando clamamos, que Tu não fechas os Teus ouvidos quando derramamos o nosso coração diante de Ti. Tu és o Deus que se inclina para ouvir, que se aproxima dos quebrantados, que fortalece os fracos e renova as forças dos cansados. E é dessa renovação que eu preciso agora, é dessa força que a minha família necessita neste momento. A Tua palavra declara que Tu és mais poderoso do que o ruído das grandes águas, mais forte do que as ondas impetuosas do mar. E eu me apego a essa verdade com todas as fibras do meu ser, porque as águas têm sido muitas, Senhor. As ondas têm sido altas, as tempestades têm sido frequentes, e muitas vezes eu me senti como um barco pequeno sendo sacudido pela fúria do oceano. Mas Tu és o mesmo Deus que acalmou o mar da Galileia com uma única palavra. Tu és o mesmo Deus que caminhou sobre as águas turbulentas. Tu és o mesmo Deus que disse aos Teus discípulos: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu recebo essa palavra hoje para a minha vida e para a minha família. Eu recebo o Teu bom ânimo no lugar do meu desânimo. Eu recebo a Tua coragem no lugar do meu medo. Eu recebo a Tua paz no lugar da minha ansiedade. Tu és o Deus que transforma situações, que muda circunstâncias, que abre caminhos onde não existe caminho, que faz brotar rios no deserto e estradas no lugar ermo. Se Tu fizeste isso tantas vezes na história do Teu povo, eu sei que Tu podes fazer novamente na história da minha família. Pai, eu Te peço que fortaleças a minha fé neste momento. Eu reconheço que muitas vezes a minha fé tem sido pequena, que muitas vezes eu tenho olhado mais para as ondas do que para Ti que caminha sobre elas. Eu confesso que tenho permitido que o medo tome o lugar que deveria ser ocupado pela confiança, que a dúvida ocupe o espaço que deveria ser preenchido pela certeza das Tuas promessas. Mas hoje, eu decido mudar o foco do meu olhar. Hoje, eu decido tirar os olhos das circunstâncias e fixá-los em Ti, o autor e consumador da minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Faz com que ela cresça como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Faz com que a minha fé seja inabalável como o Teu trono, firme como a Tua palavra, constante como o Teu amor. Eu não quero ser como as ondas do mar, levado de um lado para outro pelo vento das circunstâncias. Eu quero ser como a rocha, firmado sobre o fundamento que é Cristo Jesus, imóvel diante das tempestades, seguro diante dos vendavais. Eu oro também pela fé da minha família. Senhor, eu oro para que cada pessoa que eu amo tenha um encontro profundo e transformador contigo. Que os meus filhos conheçam a Ti, não apenas de ouvir falar, mas que eles experimentem a Tua presença de forma real e pessoal. Que o meu cônjuge seja fortalecido na fé, que juntos possamos caminhar lado a lado na jornada da vida.
apoiando um ao outro, orando um pelo outro, crescendo juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que a minha casa será uma casa de fé. Eu declaro que as gerações que vierem depois de mim herdarão uma fé genuína, uma fé provada, uma fé que resiste às tempestades e permanece de pé quando tudo ao redor parece desmoronar. Eu declaro que os meus filhos ensinarão aos filhos deles sobre o Deus que reina, sobre o Deus que protege, sobre o Deus que nunca falha. E essa corrente de fé não será quebrada, porque tu és fiel para cumprir o que prometeste, tu és poderoso para guardar o que te foi confiado. Senhor, eu também te peço proteção contra os ataques do inimigo que tentam enfraquecer a nossa fé. O adversário conhece o poder de uma família unida em oração. Ele sabe o quanto é perigoso para o reino das trevas quando um lar se levanta em fé e declara a soberania do Senhor. Por isso ele ataca. Por isso ele tenta semear discórdia, dúvida, desânimo e divisão. Mas eu resisto a ele em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito de incredulidade saia da minha casa agora mesmo. Eu ordeno que toda semente de dúvida seja arrancada pela raiz. Eu ordeno que todo pensamento de desistência seja substituído por pensamentos de perseverança e vitória. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso eu declaro que a tua palavra terá lugar de honra na minha casa. Nós leremos as Escrituras juntos, nós meditaremos nas tuas promessas, nós declararemos os teus decretos sobre as nossas vidas. A Bíblia não será apenas um livro na estante, mas será o nosso manual de vida, o nosso guia diário, a nossa fonte de sabedoria, força e direção. E à medida que nos alimentarmos da tua palavra, a nossa fé crescerá, se fortalecerá e se tornará inabalável. Pai, eu te agradeço porque tu já estás respondendo a esta oração. Eu te agradeço porque a fé já está sendo fortalecida no meu coração enquanto eu falo contigo. Eu te agradeço porque tu és o Deus que recompensa aqueles que te buscam diligentemente, e eu estou te buscando com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Tu prometeste que serias encontrado por aqueles que te buscam, e eu te encontro agora, neste momento, nesta oração, nesta entrega completa da minha vida e da minha família, nas tuas mãos poderosas. Eu declaro que o Senhor reina sobre a minha fé. Eu declaro que o Senhor está fortalecendo a minha confiança. Eu declaro que o trono do Senhor está firme no centro do meu coração e no centro da minha família. As ondas podem vir, os rios podem se levantar, as tempestades podem rugir, mas nós permaneceremos firmes, porque o nosso Deus é mais poderoso do que todas elas. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. E nele, somente nele, está a nossa segurança eterna. Senhor, eu me aproximo novamente do teu trono de graça, desta vez trazendo diante de ti as necessidades práticas da minha vida e da minha família. Tu és o Deus que conhece todas as coisas, que sabe do que precisamos antes mesmo de abrirmos a boca para pedir, que conta os fios de cabelo da nossa cabeça e conhece cada detalhe da nossa existência. Tu não és um Deus distante que ignora as lutas cotidianas dos teus filhos, mas és um Pai amoroso que se importa com cada área da nossa vida, inclusive com o pão de cada dia. A tua palavra nos ensina que tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Tu és o mesmo Deus que providenciou um carneiro para Abraão no Monte Moriá, que enviou maná do céu para alimentar o teu povo no deserto, que multiplicou pães e peixes para saciar multidões famintas. Tu és o Deus que abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre aqueles que confiam em ti. E eu confio, Senhor. Eu confio que tu és capaz de suprir todas as necessidades da minha família, segundo as tuas riquezas em glória. Pai, tu conheces as contas que precisam ser pagas. Tu conheces as dívidas que têm tirado o nosso sono. Tu conheces as preocupações financeiras que têm pesado sobre os nossos ombros como um fardo difícil de carregar. Tu vês quando abrimos a geladeira e nos perguntamos como vamos alimentar os nossos filhos até o final do mês. Tu vês quando olhamos para os boletos e sentimos o coração apertar de angústia.
Tu vês cada lágrima derramada em segredo, cada oração sussurrada na madrugada, cada suspiro de preocupação que escapa dos nossos lábios. Mas eu declaro hoje que Tu és maior do que qualquer necessidade financeira. Eu declaro que Tu és mais poderoso do que qualquer crise econômica. Eu declaro que o Teu trono está acima de qualquer instabilidade do mercado, de qualquer desemprego, de qualquer inflação, de qualquer circunstância que ameace a provisão da minha família. Tu reinas sobre a economia dos céus e da terra. Tu tens o ouro e a prata nas tuas mãos. Tu és o dono do gado sobre milhares de colinas e nada te é impossível. Senhor, eu te peço que abras portas de provisão para a minha família. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Abre portas de promoção para aqueles que trabalham com dedicação e honestidade. Abre portas de oportunidades de negócios para aqueles que empreendem com integridade. Abre portas que nenhum homem pode fechar, portas sobrenaturais, portas inesperadas, portas que só Tu podes abrir, porque Tu és o Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu oro para que Tu nos deis sabedoria para administrar os recursos que Tu colocas em nossas mãos. Ensina-nos a ser bons mordomos daquilo que Tu nos confias. Livra-nos do desperdício, da imprudência financeira, das decisões precipitadas que trazem prejuízo. Dá-nos discernimento para distinguir entre o necessário e o supérfluo, entre o investimento sábio e o gasto impulsivo. Que possamos honrar-Te com os nossos recursos, sendo generosos com os necessitados e fiéis na entrega dos dízimos e ofertas. Pai, eu também Te peço que removas toda a mentalidade de escassez que possa estar enraizada em nossos corações. Muitas vezes, vivemos com medo de que não haverá o suficiente, com a sensação constante de que algo vai faltar, com a ansiedade de quem não confia verdadeiramente no provedor. Mas Tu disseste que não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer, beber ou vestir, porque Tu sabes que precisamos de todas essas coisas. Tu prometeste que se buscarmos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Eu escolho buscar primeiro o Teu reino, Senhor. Eu escolho colocar-Te em primeiro lugar na minha vida, nas minhas finanças, nas minhas prioridades. Eu escolho confiar que Tu cuidarás de mim e da minha família, como cuidas dos lírios do campo e das aves do céu. Se Tu alimentas os pássaros que não semeiam nem colhem, quanto mais alimentarás os Teus filhos que Te buscam de todo o coração. Se Tu vestes os lírios com uma beleza que supera a glória de Salomão, quanto mais vestirás aqueles que foram comprados pelo sangue precioso do Teu Filho. Senhor, eu declaro provisão sobrenatural sobre a minha casa. Eu declaro que não faltará pão na nossa mesa, que não faltará abrigo sobre as nossas cabeças, que não faltará roupa para nos vestir, que não faltará saúde para trabalhar, que não faltará força para perseverar. Eu declaro que Tu estás abrindo os celeiros do céu sobre a minha família, que Tu estás derramando bênçãos em abundância, que Tu estás fazendo transbordar as nossas medidas. Não por merecimento nosso, mas pela Tua graça infinita e pelo Teu amor incondicional. Eu também intercedo por aqueles que estão passando por necessidades ainda maiores do que as minhas. Eu oro pelas famílias que não têm o que comer hoje, pelas crianças que vão dormir com fome, pelos pais que choram escondido porque não conseguem prover para os seus filhos. Senhor, alcança cada uma dessas famílias com a Tua provisão milagrosa. Levanta pessoas generosas que possam ser instrumentos das Tuas mãos. Abre caminhos inesperados, multiplica o pouco que eles têm, como Tu multiplicaste os pães e os peixes. Pai, eu Te agradeço porque Tu és fiel. Eu olho para trás e vejo a Tua mão nos sustentando em tantos momentos difíceis. Houve dias em que não sabíamos como íamos passar, mas Tu nos sustentaste. Houve meses em que as contas pareciam impossíveis, mas Tu providenciaste. Houve situações em que humanamente não havia solução, mas Tu fizeste um caminho onde não havia caminho. Tu és o Deus dos milagres, o Deus do impossível, o Deus que nunca abandona os seus filhos. Eu declaro que o Senhor reina sobre as finanças da minha família. Eu declaro que o Senhor é o nosso provedor,
o nosso sustentador, a nossa fonte inesgotável. Eu declaro que não viveremos de acordo com a economia do mundo, mas de acordo com a economia do reino dos céus, onde há abundância para todos os que creem. As ondas da crise podem se levantar, os rios da escassez podem rugir, mas o nosso Deus é mais poderoso do que todas essas águas. Ele é Jeová Jiré, e Ele sempre proverá. Senhor, eu chego agora à parte final desta oração, com o coração transbordando de gratidão. Antes mesmo de ver todas as respostas se manifestarem, antes mesmo de contemplar com os meus olhos físicos cada milagre que Tu estás operando, eu escolho Te agradecer. Eu escolho levantar a minha voz em ação de graças, porque Tu és digno de todo louvor, independentemente das circunstâncias que me cercam. A gratidão não é apenas uma resposta às bênçãos recebidas, mas é uma postura de fé que reconhece quem Tu és, antes mesmo de ver o que Tu farás. Eu Te agradeço, Pai, porque Tu ouviste cada palavra desta oração. Eu Te agradeço, porque nenhum clamor dos Teus filhos cai no vazio, porque cada lágrima é guardada nos Teus odres, porque cada suspiro do coração é registrado diante do Teu trono. Tu não és um Deus indiferente que observa de longe o sofrimento dos seus filhos, mas és um Pai compassivo que se comove com as nossas fraquezas, que se aproxima quando estamos quebrantados, que nos levanta quando caímos e nos restaura quando estamos feridos. Obrigado, Senhor, pela vida que Tu me deste. Obrigado pelo ar que respiro, pelo coração que bate no meu peito, pelos olhos que enxergam, pelos ouvidos que ouvem, pelas mãos que trabalham, pelos pés que caminham. São tantas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas na correria do dia a dia, mas neste momento eu paro para reconhecer cada uma delas. Cada batida do meu coração é um presente Teu. Cada amanhecer é uma nova oportunidade da Tua graça. Cada respiração é um testemunho da Tua bondade, que se renova a cada manhã. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado por cada pessoa que Tu colocaste ao meu lado para caminhar comigo nesta jornada. Obrigado pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos, por cada vida preciosa que faz parte do meu lar. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo quando enfrentamos desafios juntos, eu reconheço que a família é um presente inestimável que Tu nos deste. Ensina-me a valorizar cada momento com aqueles que eu amo, a não deixar para amanhã o abraço que posso dar hoje. Obrigado pelas lutas que enfrentei, Senhor. Eu sei que pode parecer estranho agradecer pelas dificuldades, mas eu entendo que cada batalha me aproximou mais de Ti, que cada tempestade fortaleceu a minha fé, que cada vale me ensinou a depender completamente da Tua graça. Tu não desperdiças nenhuma lágrima, Tu não ignoras nenhum sofrimento, mas Tu transformas todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. As cicatrizes que carrego são testemunhos da Tua fidelidade, marcas de batalhas vencidas pela Tua mão poderosa. Agora, Senhor, eu clamo por libertação completa sobre a minha vida e sobre a minha família. Eu sei que Tu és o Deus que liberta, que quebra correntes, que abre portas de prisões, que remove jugos e despedaça cadeados. Tu libertaste o Teu povo da escravidão do Egito com mão forte e braço estendido. Tu libertaste Daniel da cova dos leões, os 3 jovens da fornalha ardente, Pedro da prisão de Herodes. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Teu poder libertador não diminuiu nem um pouco ao longo dos séculos. Eu Te peço que libertes a minha família de toda prisão espiritual que ainda possa existir. Liberta-nos de todo vício que escraviza, de toda dependência que aprisiona, de todo padrão de comportamento destrutivo que tem sido passado de geração em geração. Quebra agora, em nome de Jesus, toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso, toda repetição de erros que tem marcado a nossa linhagem. Nós somos uma nova criação em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Liberta-nos, Senhor, de toda a amargura que ainda habita em nossos corações. Liberta-nos de toda mágoa não resolvida, de todo ressentimento guardado, de toda falta de perdão que tem envenenado a nossa alma.
Tu nos ensinaste a perdoar assim como fomos perdoados, e eu escolho obedecer a essa palavra hoje. Eu perdoo aqueles que me feriram, eu solto aqueles que me deviam. Eu liberto aqueles que me magoaram. E ao fazer isso, eu mesmo sou libertado das correntes do rancor que aprisionavam o meu próprio coração. Liberta-nos de todo o medo que tem paralisado os nossos passos. O medo do futuro, o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da morte, o medo do desconhecido. Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu rejeito todo espírito de temor que tem tentado dominar a minha mente e a mente dos meus familiares. Eu declaro que somos livres para viver com coragem, para sonhar com ousadia, para caminhar com confiança, porque Tu estás conosco em todos os momentos. Liberta-nos de toda mentira que o inimigo tem sussurrado aos nossos ouvidos. As mentiras de que não somos bons o suficiente, de que nunca vamos conseguir, de que Deus nos abandonou, de que não há esperança para a nossa situação. Eu silencio agora a voz do acusador em nome de Jesus. Eu declaro que somos filhos amados do Altíssimo, que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que somos a menina dos olhos do Pai, que somos preciosos e honrados diante do Senhor. Eu declaro libertação completa sobre cada membro da minha família. Declaro que as correntes estão sendo quebradas neste exato momento. Declaro que as portas das prisões estão sendo abertas pelo poder do Espírito Santo. Declaro que estamos saindo da escuridão para a maravilhosa luz, da escravidão para a liberdade, da opressão para a vitória. O Filho nos libertou e somos verdadeiramente livres, livres para adorar, livres para servir, livres para amar, livres para viver a vida abundante que Tu preparaste para nós. Senhor, eu finalizo esta oração com o coração cheio de esperança e os olhos fixos em Ti. Eu sei que Tu és o Deus que reina, que está vestido de majestade, que está cingido de fortaleza. Eu sei que o Teu trono está firme desde a eternidade e que nada pode abalar a Tua soberania. As ondas podem se levantar, os rios podem rugir, as tempestades podem bramir, mas Tu és mais poderoso do que todas elas. E porque Tu reinas, a minha família está segura. Porque Tu reinas, o nosso futuro está garantido. Porque Tu reinas, a vitória já é nossa. Eu Te entrego esta oração como um sacrifício de louvor, como uma oferta de gratidão, como um ato de fé e rendição completa. Que cada palavra pronunciada aqui seja como incenso agradável diante do Teu trono. Que cada súplica seja respondida segundo a Tua vontade perfeita. Que cada declaração se cumpra para a glória do Teu nome. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a adoração. A Ti seja a glória para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa, eu selo esta oração. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui conosco neste momento tão especial de oração. Saiba que você não está sozinho nesta caminhada, que existe uma família de fé espalhada por todo o mundo, que está orando junto com você, crendo junto com você, lutando junto com você. Cada pessoa que assiste a este vídeo faz parte de algo maior, de uma comunidade que se fortalece mutuamente através da palavra e da oração. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto orava conosco, eu quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Cada vídeo é preparado com muito carinho e oração, pensando especialmente em você e nas suas necessidades. Quando você se inscreve, você nos ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem de esperança e fé. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. Conte-nos como você está, compartilhe o seu pedido de oração, escreva o seu testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Nós lemos cada comentário com muito amor e oramos por cada pessoa que escreve. Este espaço é seu, é um lugar seguro onde você pode abrir o coração e encontrar acolhimento. A sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje
para não desistir. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com aquela pessoa que está passando por um momento difícil, com aquele familiar que precisa de uma palavra de encorajamento. Às vezes, um simples gesto de compartilhar pode ser o instrumento que Deus usa para transformar uma vida. Seja você essa bênção na vida de alguém hoje. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e com toda a sua família, hoje e sempre. Nós nos vemos no próximo vídeo, mas até lá, lembre-se, o Senhor reina e porque Ele reina você está protegido. Fique com Deus.